Há 50 anos, o mundo viu, aliviado, uma esperança de paz nascer. O Acordo de Paris. O documento abriu caminho para o fim da Guerra do Vietnã. Foi a primeira transmitida pela televisão. Milhões de pessoas acompanharam em detalhes um dos conflitos mais sangrentos da história. O uso de armas químicas em florestas e plantações contaminou o solo, atingindo a saúde da população. Um legado terrível que dura até hoje. A Guerra do Vietnã mobilizou corações e mentes, comoveu a opinião pública, provocou protestos, matou sonhos. Mas também ganhou filmes, livros e virou música. Todas as armas eram válidas para alcançar a paz. Fique com a gente. A Guerra do Vietnã durou 20 anos, de 1955 a 1975. Mas precisamos voltar um pouco mais na história para entender como o conflito começou. O território que compreendia o Vietnã fazia parte da Indochina, uma colônia francesa desde o século XVIII. Em 1930, começou um movimento para expulsar os franceses da região, dando origem à Frente de Libertação do Vietnã, que tinha como líder o vietnamita Ho Chi Minh. Em 1954, os franceses derrotados na Guerra da Indochina convocaram a Conferência de Genebra para reconhecer a independência do Vietnã, do Laos e do Camboja. Nesta época, o mundo vivia o período chamado de Guerra Fria e estava polarizado entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, que tinha à frente a então União Soviética. Durante a conferência, os Estados Unidos propuseram que o Vietnã fosse dividido em duas partes. A porção ao norte teria Ho Chi Minh como líder e Hanoi como capital, ficando sob influência socialista. No sul, a capital seria Saigon, com o governo de Ngo Dinh pró-ocidente capitalista. Ficou acertado também que a unificação do Vietnã ocorreria diante de eleições gerais em 1955. Mas divergências políticas e ideológicas entre as duas partes fizeram com que o governo do sul capitalista se recusasse a participar das eleições, alegando que o norte era incapaz de conduzir eleições livres. As tensões foram aumentando entre 1955 e 1959, e Ho Chi Minh, líder do norte socialista, convocou seus guerrilheiros para promover ataques contra o Vietnã do Sul. A guerra então foi iniciada sem uma declaração formal. Os exércitos do norte do Vietnã eram compostos pelos guerrilheiros da Frente Nacional de Libertação, que ficaram conhecidos como Vietcongs, além de soldados regulares do governo de Ho Chi Minh. No sul, o exército era composto por soldados locais e, posteriormente, por tropas americanas. Os Estados Unidos não participaram do conflito desde o início, mas foi na chamada fase americana que a guerra ganhou holofotes e se tornou mais violenta. No começo, os americanos forneciam armamentos e enviavam conselheiros ao Vietnã do Sul. Após o assassinato de John Kennedy em 1963, o vice-presidente Lyndon Johnson assumiu o cargo. Em 4 de agosto de 1964, no Golfo de Tonkin, o navio USS Maddox dos Estados Unidos foi atacado 2 vezes por torpedeiros do Vietnã do Norte. Apesar de a Marinha não comprovar o ataque, foi o estopim para a entrada do país na guerra. Algumas nações enviaram ajuda aos americanos. Milhares de soldados da Coreia do Sul, Tailândia, Austrália, Filipinas e Nova Zelândia participaram do conflito. Já a China enviou 170 mil soldados ao país comunista do Vietnã do Norte. Pelo menos 2,5 milhões de americanos lutaram na guerra. Mais de 58 mil morreram e ao menos 1.100.000 vietnamitas do Sul. Do outro lado, foram mais de 700 mil mortes. Entre agosto de 1964 e janeiro de 1973, por conta do grande número de baixas no exército dos Estados Unidos, o governo americano sofreu uma forte pressão popular contra a participação no conflito. Foi assinado então o Acordo de Paris, que cessou fogo e permitiu a evacuação das tropas americanas.
Com a saída dos Estados Unidos, em 30 de abril de 1975, o Vietnã do Norte ocupou Saigon, a capital do Vietnã do Sul, encerrando de vez o conflito. A partir de 1976, o Vietnã foi reunificado sob um governo comunista e Saigon foi rebatizada de cidade de Ho Chi Minh, em homenagem ao líder do Norte. O que muitas pessoas não sabem ou esquecem é que o líder do Vietnã do Norte, Ho Chi Minh, foi um aliado americano na Segunda Guerra Mundial na sua luta contra o Japão. E quando os franceses tentaram recuperar a colônia da Indochina, os americanos acabaram, diante da Guerra Fria, da necessidade de manter os aliados europeus unidos, apoiando a França e abandonando seu antigo aliado, o que fez com que Ho Chi Minh se aproximasse da União Soviética. Então, eu diria que foi um dos grandes erros estratégicos americanos durante a Guerra Fria. Uma das estratégias dos americanos para combater o inimigo foi o uso de armas não convencionais, como produtos químicos e bombas incendiárias. Um legado de destruição que dura até hoje. Uma das armas mais famosas foi o napalm, uma mistura química utilizada principalmente em lança-chamas para aumentar a eficiência de líquidos inflamáveis. Quando atingia um soldado, esse fogo podia matar ou causar fortes queimaduras. Mais tarde, os militares adicionaram ao napalm gasolina ou diesel. A explosão da bomba jogada sobre cidades e vilarejos gerava um fogo denso que queimava por muito mais tempo. Para destruir partes das selvas do Vietnã do Norte, americanos e aliados apelaram aos herbicidas. O mais aplicado foi o agente laranja. O contaminante desfolhava florestas usadas como esconderijo. Essa substância altamente tóxica se espalhava pelo solo. Estudos mostram que ainda há restos desse composto na terra. O impacto do uso dessa arma química permanece até hoje na saúde da população. Estudos relacionaram a exposição à toxina à incidência de vários tipos de câncer e à ocorrência de malformações congênitas. Só não se sabe quantas gerações ainda sofrerão essas consequências. A Guerra do Vietnã teve ampla cobertura. Pela primeira vez na história, os horrores dos campos de batalha foram transmitidos pela televisão, quase em tempo real. As imagens aterrorizantes dos soldados mortos e feridos invadiram os lares nos Estados Unidos e foram fundamentais para alimentar a oposição à guerra. A narrativa mais humanizada de um movimento chamado New Journalism trazia a construção de cenas, reprodução de diálogos e caracterização dos personagens. No meio impresso, uma reportagem emblemática foi produzida pelo jornalista Seymour Hersh. Ele detalhou um dos episódios mais cruéis da Guerra do Vietnã. A ordem, segundo informações conseguidas por Seymour, era matar tudo que se mexesse. Em um ataque de fúria, tropas americanas torturaram e mataram vietnamitas na pequena aldeia de My Lai. Homens, mulheres, crianças, idosos e até bebês. A matéria de 1969 foi rejeitada inicialmente pelos grandes veículos da imprensa. O autor então resolveu publicar em uma pequena agência. Ela ganhou repercussão e foi replicada em veículos renomados. O massacre de My Lai. A matéria de Seymour Hersh, relatando 109 mortes, chocou a população dos Estados Unidos, mudando os rumos do conflito. Mais tarde, outras fontes indicaram um número maior de mortos, mais de 500. Aqui no Brasil, a revista Realidade fez uma extensa cobertura da guerra. À frente, o jornalista José Hamilton Ribeiro. Ele perdeu parte de uma perna ao pisar acidentalmente em uma mina em 1968. E ninguém me vinha me acudir. A certa altura começou a doer, eu comecei a gritar, help, socorro e tal, vem alguém. E não vinha ninguém, eu apaguei ali. Uau. Apaguei. Uau. Perdi o sentido. Recuperei o sentido quando estava no helicóptero. Tinham me tirado dali, Sim. amarrado numa maca e amarraram a maca no helicóptero. Segundo este professor de história, autor do livro O Imaginário e as Guerras da Imprensa, o jornalismo teve um papel importante sobre a opinião pública americana. O papel da imprensa na cobertura do conflito foi fundamental.
ela demonstrou que as boas intenções dos Estados Unidos não se configuravam na prática. As fotografias e a cobertura como um todo da Guerra do Vietnã foram, muitas vezes, usadas em manifestações. Eram as reportagens que saíam justamente desses massacres, dessa violência, que alimentou o público contrário à guerra e abalou os que eram favoráveis à guerra. Na época tinha a divisão de pombos e falcões. Os pombos eram contrários à guerra, os falcões a favor. Muitos falcões ficaram realmente em dúvida em relação ao papel americano. E essas imagens, elas eram muito fortes. Mais de 70 profissionais da imprensa morreram na cobertura do conflito. Entre eles, fotógrafos. Vamos ver algumas imagens que eternizaram os horrores da guerra. Não somos símbolos, somos seres humanos. É assim que a vietnamita Kim Phuc Phan se sente hoje ao olhar para uma das mais famosas fotografias tiradas durante a Guerra do Vietnã. É ela naquela imagem, em 8 de junho de 1972. Tinha apenas 9 anos e estava brincando com os primos quando um avião norte-americano lançou a bomba química de napalm, fazendo um barulho ensurdecedor. 1/3 de seu corpo foi queimado. A cena registrada pelo fotógrafo sul-vietnamita Nick Wood estampou jornais do mundo todo e ganhou o prêmio Pulitzer. Kim diz ser eternamente agradecida ao profissional, que depois de tirar a foto, a levou para um hospital e salvou sua vida. Ela fundou uma instituição que leva ajuda às vítimas de guerras. Ela pede a todos para, ao olharem para a menina com os braços estendidos, chorando de medo, dor e agonia, enxergarem também braços estendidos pedindo paz, amor e esperança. Peace, love and hope. Mesmo pedido feito por Jane Rose Casimir. Em 1967, a então adolescente com 17 anos, participou de um protesto contra a guerra. Ela ofereceu uma flor aos soldados norte-americanos armados com fuzis. O autor da foto, o renomado francês Marc Ribot, contou que percebeu os guardas tremendo, talvez com medo de serem mandados atirar nos manifestantes. O inglês Larry Burroughs passou 9 anos cobrindo a guerra, até sua morte em 1971, quando o helicóptero no qual viajava com mais 3 fotojornalistas foi derrubado no Laos. Ed Adams fez a foto, que também ajudou a mudar a opinião pública norte-americana sobre a guerra. Em fevereiro de 1968, ele flagrou o general Nguyen Ngoc Loan, chefe da Polícia Nacional Vietnamita, apontar um revólver para a cabeça de um homem. Ele disparou a câmera e o general, a arma. Pelas lentes do holandês Hugo Van, veio a imagem da queda de Saigon em 1975. Os americanos deixando a embaixada do país de helicóptero simbolizaram a maior derrota militar da história dos Estados Unidos. Daqui a pouco, o impacto da guerra sobre o comportamento de uma geração. E ainda, a trilha sonora e os filmes que contam essa história. Não saia daí. A Guerra do Vietnã influenciou diretamente o comportamento de milhões de jovens nos anos 1960, especialmente nos Estados Unidos. Com medo de serem convocados a lutar no conflito, muitos foram atraídos pelo lema de paz e amor do movimento hippie. Na segunda metade da década de 1960, a rebelião dos jovens contra os valores dominantes na sociedade norte-americana e a rejeição às instituições tinham um motivo claro: a Guerra do Vietnã. As mortes dos soldados acaloravam as discussões entre os mais jovens e os mais velhos. A convocação para a guerra era feita por sorteios transmitidos pela TV. O pavor da morte atraiu uma multidão pelos ideais de paz e amor do então novo movimento hippie. As roupas coloridas em oposição ao verde-oliva dos militares, o cabelo comprido contra as carecas, o amor livre diante das mortes. Em 1969, o Festival Woodstock reuniu em 4 dias várias bandas e músicos em protesto contra o sistema bélico americano. Os hippies também apoiavam as causas feministas e de direitos civis aos afrodescendentes. Eram na maioria brancos, de classe média e ateus.
Usavam drogas como maconha, LSD e mescalina, acreditando que elas abriam a mente a novas possibilidades criativas. Não é difícil imaginar as críticas que o movimento provocou na sociedade tradicional da época. Ainda hoje ele levanta polêmica, especialmente na direita, que perdeu a hegemonia cultural naqueles anos. Mas alguns princípios nascidos com os hippies foram incorporados por grande parte das pessoas, como a consciência ecológica, o respeito à diversidade e o vegetarianismo. No cinema, foram muitas as obras sobre os dramas de um dos conflitos mais cruéis da história. Vamos lembrar algumas. Um dos filmes mais simbólicos é Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, um manifesto anti-guerra que mostra a que ponto pode chegar a insanidade que um conflito provoca. A história se passa nos anos 1960, quando um capitão do exército norte-americano é encarregado de encontrar e matar o Coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando, que aparentemente enlouqueceu e se refugiou na selva, onde comanda seu próprio esquadrão. O filme ganhou 4 Oscars, entre eles o de melhor filme e melhor direção. Outra obra que denuncia os absurdos da guerra é Platoon. Conta a história de um recruta que, ao contrário de muita gente que foi forçada a ir para o campo de batalha, se alista como voluntário por um dever patriótico. Com o tempo, à medida que presencia uma carnificina que não fazia sentido para nenhum dos lados, o jovem revê sua posição sobre a guerra. Ganhou 2 Oscars de melhor filme e melhor direção para Oliver Stone. Obra ácida do diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, Nascido para Matar, mostra a luta de um soldado para aguentar os rigores do treinamento enquanto tenta ajudar um colega alvo de piadas da tropa. Durante a preparação, um sargento linha dura usa métodos abusivos para transformar os recrutas em máquinas de guerra. A mais recente produção sobre o conflito é a série documental Guerra do Vietnã. Em 10 episódios, mostra também os protestos nos Estados Unidos, as tensões políticas dentro do Vietnã e o que aconteceu após a retirada das tropas americanas do país. A guerra acabou em 75 e em 75 nós vamos ter um dos melhores documentários já feitos, que é o Corações e Mentes, Hearts and Minds, que vai ganhar o Oscar, inclusive. Só em 78 é que começaram a trabalhar a guerra, a ferida ficou um pouco menos aberta. Mesmo que possamos discordar de pontos específicos de cada filme, mesmo assim, essa produção cinematográfica representou bem o que foi a própria Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi embalada por uma extensa trilha sonora, músicas compostas durante e também depois do fim do conflito. Por aqui, essa talvez seja a música mais famosa sobre a Guerra do Vietnã. A versão brasileira, da italiana Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, foi interpretada pela banda Engenheiros do Havaí. A letra fala de um jovem que morreu na guerra, servindo ao exército dos Estados Unidos. Em 1963, Bob Dylan escreveu em Masters of War. Me deixem fazer uma pergunta. Será que dinheiro é tão bom? Ele comprará o perdão? Quando a morte cobrar seu preço, todo o dinheiro que vocês ganharam jamais comprará de volta suas almas. What's Going On, de Marvin Gaye, foi lançada em 1971 e se tornou um dos hinos contra a Guerra do Vietnã. Um trecho da letra diz: veja, guerra não é a resposta, pois apenas o amor pode conquistar o ódio. Day-to-day, solid advertising campaign. Em 1969, durante a lua de mel na cama de um quarto de hotel em Montreal, no Canadá, John Lennon e Yoko Ono passaram uma semana recebendo amigos e a imprensa para conversar e falar sobre a Guerra do Vietnã. Lá, eles gravaram Give Peace a Chance, Dê uma Chance à Paz, cantada até hoje em manifestações anti-guerra ao redor do mundo.
Daqui a pouco, a lenda do esporte que desafiou o governo americano. E ainda, como o Vietnã está hoje. A gente volta já. Considerado um dos maiores personagens da história do esporte, o boxeador Cassius Clay também se tornou uma lenda fora dele, ao se recusar a participar da Guerra do Vietnã. Cassius Clay começou a treinar com apenas 12 anos. Aos 18, ganhou sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma. Daí em diante, não parou mais de vencer. Em fevereiro de 1964, disputou o cinturão dos pesos pesados e conquistou o primeiro dos 3 títulos mundiais. Naquele ano, o boxeador se converteu ao islamismo, abriu mão de seu nome de batismo e passou a se chamar Muhammad Ali. And I'm no longer Clay, I'm no longer a slave, so now I'm Muhammad Ali. Em 1967, foi convocado pelo Exército dos Estados Unidos para lutar no Vietnã, mas se recusou a ir, alegando questões religiosas. Foi quando disse uma de suas frases mais marcantes: "Por que me pedem para vestir uma farda, viajar 10 mil quilômetros e matar Vietcongues se eles nada fizeram de mal para mim?" Como punição, Ali perdeu seus cinturões, foi banido do esporte por 3 anos e condenado a 5 de prisão. Sem poder lutar, viajou pelos Estados Unidos. Deu palestras em faculdades e participou de encontros em que defendia o fim da guerra e os direitos dos negros, pobres e muçulmanos que lutavam contra o sistema americano. Ali voltou aos ringues em 1970. Ele morreu em 2016, aos 74 anos. Sua vida foi contada na televisão e no cinema. Uma das obras mais famosas é o filme Ali, estrelado pelo ator Will Smith. Socialista ou capitalista? Como é o Vietnã hoje? Economia mista, socialista e orientada para o mercado. Assim é definido o Vietnã unificado, que desde 2000 tem um crescimento do PIB maior do que qualquer outra nação asiática depois da China. A média de crescimento anual da economia vietnamita é de 6,2%. Isso só foi possível após as reformas econômicas do Partido Comunista em 1986, cerca de 10 anos após o fim da guerra. Na segunda metade da década de 1980, a União Soviética não tinha condições de ajudar amplamente seus aliados. Então, o governo do Vietnã resolveu criar uma economia de mercado socialista, mais ou menos parecida com o que a China tinha feito no final da década de 1970. O país estabeleceu liberdade comercial por meio do comércio privado, abriu as portas aos investimentos externos pelo livre comércio e permitiu a propriedade privada no setor agrícola. Em 1994, retomou as relações comerciais com os Estados Unidos, que suspenderam o embargo comercial ao país. Em 2000, Bill Clinton foi o primeiro presidente norte-americano a visitar o Vietnã desde o fim da guerra. Essas reformas possibilitaram ao país deixar de ser uma das mais pobres nações do mundo em apenas uma geração. Quando a guerra terminou, 70% da população vietnamita vivia abaixo da linha da pobreza, número que caiu para 58% em 1992 e para 32% no começo dos anos 2000. A taxa de pobreza diminuiu drasticamente entre 2000 e 2021, de 32% para 2%. A economia do país tem se modernizado como uma indústria competitiva, com destaque para os setores de alimentos, têxtil e de aparelhos eletrônicos. Politicamente, o país continua com orientação socialista, tanto que o nome oficial é República Socialista do Vietnã e tem um único partido, o Partido Comunista do Vietnã. Nunca se esquecer de que uma guerra começa e termina quando as decisões políticas, ou seja, a política com P maiúsculo, a liderança política eleita, toma uma decisão. E, portanto, sempre se cobrar muito para que não se entre em mais uma guerra que seja, infelizmente, uma guerra errada. Até como foi mesmo essa do Vietnã, como foi a invasão do Iraque em 2003,
E até a gente pode dizer a invasão da Ucrânia em 2014, não, porque não começou em 2022. Então, a população tem que ter essa consciência de cobrar os seus líderes políticos por decisões que envolvem a vida e morte dos seus cidadãos. Existem atualmente 32 países enfrentando conflitos armados no mundo. Entre os motivos, questões étnicas, religiosas, exploração de recursos naturais. Só a guerra da Ucrânia, hoje tão noticiada, já deixou mais de 300 mil mortos. Sem um fim no horizonte, especialistas afirmam que o conflito está sendo para a Rússia o mesmo que o Vietnã representou para os Estados Unidos há mais de 50 anos. Um longo e desgastante combate mostrado diariamente na televisão, que custará muitas vidas e ainda poderá levar a uma saída humilhante para as tropas de Vladimir Putin. Será? Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.